Agora, nós temos o quê? Essa partezinha, nós vimos as duas primeiras regras, que é quando o sujeito composto vem antes do verbo, foi a primeira, e na segunda é quando o sujeito composto vem depois do verbo. Em ambas vai haver a concordância verbal. Nesse caso aqui, também vai haver a concordância verbal, só que a concordância de sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Vamos lá. Ele diz bem aqui, ó. Quando o sujeito é composto, mas as pessoas gramaticais são diferentes, o verbo deve ficar no plural. No entanto, ele concordará com a pessoa que, a nível gramatical, tem prioridade. Vamos lá. Observem bem. Quando o sujeito é composto, mas as pessoas gramaticais são diferentes. Quem são as pessoas gramaticais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O verbo pode ficar no plural. No entanto, ele concordará com a pessoa que for de nível gramatical, ele concordará com a pessoa gramatical que tem a prioridade. E aqui embaixo tem dizendo, isso quer dizer que primeira pessoa, eu, nós, tem prioridade em relação à segunda pessoa, tu, vós. E a segunda pessoa tem prioridade em relação à terceira, ele e eles. Cleilson, eu não entendi nada, nem eu. Mas vamos pôr exemplos que vai clarear as nossas ideias, tá certo? Vai ficar melhor de compreender. Vamos lá. Caso haja primeira pessoa, essa prevalecerá sobre todas as outras. Vamos lá, tem aqui. Eu, tu e ele compareceremos à reunião no dia e horário combinados. Eu percebo que tem pessoas diferentes, eu, tu e ele. Nesse caso, o verbo tem que ser conjugado em quê? Na primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Porque nesse momento aqui, ela é que tem a prioridade gramatical. Então, quando eu vejo essa prioridade, então eu entendo que o meu verbo deverá ser conjugado na primeira pessoa do plural. Lembrando que, para ele ser conjugado nessas pessoas, na primeira pessoa do plural, para ele ter essa prioridade gramatical, as pessoas precisam ser diferentes. Que no caso aqui é eu, tu e ele. São pessoas diferentes e que estão no singular. Consequentemente, devido à nossa gramática, o verbo tem que ir para a primeira pessoa do plural. E quem é essa primeira pessoa? Essa primeira pessoa é nós. Então, nós comparecemos à reunião no dia e horário combinados. Ficou claro essa parte? Ó, caso haja a primeira pessoa, essa prevalecerá sobre todas as outras. No segundo caso, ele diz que, no caso de haver a segunda pessoa, o verbo poderá flexionar-se na segunda ou terceira pessoa. Vamos lá. No caso de haver a segunda pessoa, o verbo poderá flexionar-se na segunda ou na terceira pessoa. Vamos lá. Eu tenho aqui segunda e terceira pessoa. São pessoas diferentes. Tu e ele. Tu e ele sois meus convidados de honra nesta noite. Automaticamente, aqui eles têm que concordar com a segunda ou a terceira pessoa do plural, que no caso vai ser vós.
Vós sois meus convidados de honra nesta noite. E no segundo caso, tem aqui tu e ele, né? Segunda e terceira pessoa do singular, são meus convidados de honra nesta noite. Ele está concordando com a terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles. Eles são meus convidados de honra nesta noite. Porque o que é que acontece aqui? Nesse caso, quando eu me refiro à segunda pessoa, que é o tu, e por mais que ela pareça acompanhada de outra pessoa, mas ela está aqui na oração, automaticamente o verbo tem que se flexionar para a segunda ou terceira pessoa do plural. Lembrando que essas pessoas que aparecem aqui anteriormente, todas são no singular. E quando aparecem pessoas diferentes no singular, quando eu vou dar essa prioridade, a prioridade gramatical é sempre para as pessoas do plural. Primeira ou terceira pessoa, ou então nesse caso aqui, foi a segunda pessoa. Nós temos o quê? No primeiro exemplo, a prioridade foi da primeira pessoa, nós. E nesse caso aqui, no segundo caso, foi a segunda pessoa, vós, e a terceira pessoa, eles. Ambas no plural. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece na concordância verbal? O que é que acontece aqui nessa terceira regrinha? Nós temos que ficar atento entre as pessoas. Se são pessoas que estão no singular, se são pessoas diferentes ou não, e qual terá sua prioridade gramatical. Após eu identificar esses pequenos detalhes, aí sim eu consigo saber se é uma concordância verbal ou nominal e se estar de maneira correta dentro da minha frase, dentro do meu texto, tá certo? Então, esses foram os casos de concordância verbal. Vamos só relembrar aqui, ó. O primeiro caso de concordância verbal é quando o sujeito composto vem antes do verbo. Quando o sujeito composto vem antes do verbo, esse deve estar o quê? Deve estar sempre no plural. Toda vida que eu tiver sujeito composto antes do verbo, ele deverá ficar no plural. Vejam aqui o exemplozinho como é que tá, ó. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Maria e José conversaram até de madrugada. Olha o meu sujeito composto aqui, Maria e José. Olha o meu verbo. Aqui está o meu sujeito composto. E aqui está o meu verbo. Na segunda frase, construção e pintura ficarão prontas amanhã. Aqui está o meu sujeito composto. E aqui está o meu verbo. Lembrando que quando o sujeito composto vem antes do verbo, o verbo deverá ficar no plural. Nunca esqueçam, tá certo? Nessa primeira regra de concordância verbal, quando o sujeito for composto e vier antes do verbo, o meu verbo tem que estar no plural. No segundo caso, que aí nós também vamos ajeitar aqui para vocês relembrarem tudo bem direitinho e não ficar nenhuma dúvida. No meu caso de concordância verbal, quando o sujeito composto vem depois do verbo, o que é que pode acontecer? Quando ele vem depois do verbo, o verbo tanto pode ficar no plural, como ele pode concordar com o sujeito mais próximo, tá certo? Ou o meu verbo vai ficar no plural, ou ele vai concordar com o sujeito mais próximo. Vamos ver aqui no exemplo. Olhem aqui direitinho. Vamos ver mais uma vez. Discursaram diretor e professores. Essa parte aqui é o meu sujeito composto e aqui é o meu verbo. Nesse primeiro caso aqui, como é que está o meu verbo? O meu verbo está no plural. No segundo exemplo, discursou diretor e professores.
Diretor e professores, eles representam o que nessa oração? Representam o meu sujeito composto. E o discursor vai ser o quê? Vai ser o meu verbo. Automaticamente, ele está concordando com o sujeito mais próximo. Quem é o sujeito mais próximo da frase, dessa oração? É o diretor. Como o meu sujeito mais próximo é diretor e diretor está no singular, automaticamente o meu verbo também estará no singular. E em ambos os casos, há sim a concordância verbal.